Olá, queridos. Paz do Senhor seja sobre a nossa vida, como sempre tem sido e estado. Vamos dar continuidade à nossa meditação no livro do profeta Abacuque. Estamos terminando o capítulo 2, vamos ver a partir do versículo 5, que diz assim: Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não se levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, para podermos então meditar nas palavras do nosso Deus. Santo Deus e bendito Pai, louvado seja o Senhor para sempre. Graças te damos, ó Deus, porque tu és maravilhoso. Louvamos o teu nome, ó Deus, pois nos escutas. Não és um ídolo mudo ou surdo que não pode ouvir, que não pode escutar, que não pode mover-se, mas estás, ó Deus, presente em todos os lugares, estás, ó Deus, a habitar com o teu povo, estás, ó Deus, centrado no teu trono, pois transcende, és transcendente e também imanente ao mesmo tempo, pois estás, ó Deus, onde bem te apraz estar. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Edifica, Senhor, as nossas vidas, dá-nos, ó Deus, o conhecimento da tua palavra e a aplique ao nosso coração, edificando as nossas vidas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós temos a continuação da resposta que Deus deu a Abacuque, e nós vimos isso dos versículos 2 a 4, quando o Senhor então começa a responder o profeta, e aqui ele vai continuar respondendo, e no final então o profeta dá um brado, né, de exaltação, como que declarando: o Senhor está vendo, o Senhor está no seu templo, ele está no seu trono. E aqui então você tem a descrição
do que vai acontecer com os caldeus, quem eles são, o que eles fazem e o que está reservado para eles. Eu queria que nós observássemos esse texto e extraíssemos dele lições muito importantes para a nossa vida. Nós temos aqui, da parte de Deus, vários ensinamentos. Nós temos aqui, da parte de Deus, o ensinamento claro de que o Senhor está usando aquele momento para a edificação da sua igreja. Aqui o Senhor está lidando com o seu povo, fazendo com que eles possam aprender. Essa sessão ela é mais longa, né, do texto que nós estamos vendo até agora. Então, aqui apresenta aquilo que é chamado de a profecia dos 5 ais, ou das 5 sentenças contra os inimigos do povo de Deus, sobre aqueles que fazem pouco caso da lei do Senhor. Em especial, esses versículos apresentam uma severa crítica contra os perseguidores da igreja, contra os perseguidores e contra aqueles que fazem mal nessa terra, contra os homens maus. Então, aqui você vai ter essa descrição do que Deus vai apresentar como sentença, como juízo sobre todos eles. A expressão ai, ela é uma expressão de sentença, de juízo. Então, toda vez que essa expressão aparecer, né, na Escritura, ela vai trazer juízo, ela vai trazer uma sentença de uma condenação, de um julgamento divino sobre circunstâncias, sobre povos, né, sobre um povo ou sobre um indivíduo. E aqui então nós temos esses juízos, essas sentenças que têm uma forma interessante e semelhante em todos os 5 ais aqui apresentados, verso 6, verso 9, verso 12, verso 15 e verso 19, eles apresentam a mesma forma. Primeiro, a descrição do pecado, em seguida é anunciado o castigo e, por fim, é apresentado a causa do juízo divino ou a glória do Senhor. Então, nós temos essa verdade apresentada dessa forma, e você pode observar aí na sua Bíblia, quando todo ai, né? Veja aí o verso 6, uma parte seguinte, né? Uma parte C, como podemos chamar, ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Verso 12, ai daquele que edifica a cidade com saque e a fundamenta com iniquidade. Verso 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Verso 19, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Então, você percebe que ele vai apresentar todas essas 5 sentenças. Ele traz aqui esses 5 juízos apresentados. E nós temos vários outros momentos de ais, né, de sentenças de julgamento na Escritura. Por exemplo, o profeta Isaías mesmo, que é antes do cativeiro babilônico, ele vai anunciar os ais da parte de Deus sobre os inimigos do Senhor, sobre os perseguidores da igreja. Então, capítulo 5, verso 8 em diante, ele vai apresentar ali os ais que o Senhor vai trazer. O verso 10, 1, verso 20, capítulo 28, 1, capítulo 10, 1 de Isaías. Então, todos esses trazem os ais da parte do Senhor. No Novo Testamento também, lá em Lucas, capítulo 6, o Senhor ele apresenta, o Senhor Jesus ele vai apresentar ais também. Ele vai conversando com os seus discípulos, ele vai trazer algo muito interessante, ele vai fazer uso desses ais a partir do versículo 24 até o versículo 26 de Lucas, capítulo 6, e o Senhor Jesus Cristo diz assim: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então Cristo também vai trazer e vai mostrar aos seus discípulos o cuidado que os servos do Senhor devem ter com algumas práticas. E eu queria observar com vocês, vendo a importância de ser conduzido pela palavra de Deus, quando as Escrituras nos
irão distanciar, nos distanciará. Ela vai nos distanciar e nos livrar de sofrer as penalidades dos ais, ou sofrer os juízos de Deus. Porque a Escritura é dada, a palavra de Deus é dada para a libertação e condução do seu povo. Mas todos aqueles que se afastam dos mandamentos do Senhor, esses sofrerão os seus ais, sofrerão os juízos divinos. E aqui em Abacuque nós temos especificamente a descrição de sentenças contra o povo caldeu. Então quem eram eles? Nós podemos ver no verso 6 que eles eram aqueles que acumulavam o que eles não tinham direito. Então nós podemos observar e aplicar às nossas vidas desde então o cuidado que nós devemos ter, tá? E aqui eu quero dizer isso porque o Senhor está trazendo um alerta, né, que o que vai acontecer contra a nação perseguidora, mas também não deixa de ser um alerta para o seu povo para ter cuidado, tá certo? E aqui então o Senhor vai confortando e edificando a sua igreja, mostrando o seu juízo na vida dos perseguidores. Eles não ficarão impunes, eles não passarão impunes, mas serão tratados pelo Senhor. Então eles tomam posse de bens e terra que são dos outros. Ora, que nome nós daríamos a alguém que toma o que não é dele? Um ladrão? Um marginal? Alguém que toma o que não lhe pertence? Ele está usurpando, ele está roubando. Ele está tirando o direito de outro. Então, ele toma posse e se acumula daquilo que não tem direito. Ora, o Senhor alerta, cuidado a vocês que fazem isso. E quantos em nossos dias, quantos em nossa nação, que não procuram trabalhar. E aqui não estou entrando no mérito dessa discussão que tem acontecido, né, de voltar ao trabalho ou não. Não estou entrando no mérito da questão política e na questão epidemiológica. Eu estou tratando da questão de quantos que estão sem querer trabalhar, e são muitos, mas que querem ficar recebendo. Querem que outros paguem a sua conta. O que estão fazendo? Estão se acumulando de bens que não têm direito para isso. A própria palavra nos ensina e nos ordena que o homem deve trabalhar. A própria palavra de Deus manda o homem trabalhar. Ainda diz mais, aquele que não quiser trabalhar, também não coma. É isso que a Escritura nos ensina, e no verso 6 está mostrando isso de forma muito clara. Quem não quer trabalhar, não coma, porque o Senhor está olhando a todos aqueles que estão ajuntando bens mal adquiridos, tirando o direito dos outros. Quantos nós temos de trabalhadores que não têm seus direitos recebidos? Quantas empresas, dando despertas, elas dão de falida, então elas demitem os seus funcionários? Quantos enganos, quantos engodos, quantas mentiras. Então o Senhor está alertando, para esses haverá um juízo e um castigo, haverá uma sentença. Então tenha cuidado, abra o seu olho, não faça isso. Se afaste de tais pessoas que têm tais práticas. E a igreja não pode aceitar isso. A igreja precisa tratar essas pessoas que agem dessa forma. Elas estão indo contra a palavra do Senhor. Em seguida, no verso 9, nós temos outros que acumulam bens que foram mal adquiridos. E aqui, quem sabe, usurpando pobres, tirando, vantagem naqueles que têm necessidades. Como, por exemplo, nesses dias de crise, o que é que a gente muitas vezes percebe? As pessoas, elas aumentando os preços de forma absurda. Os comerciantes, então, eles tendem a ganhar. A ideia é lucrar, independente de a quem eu faça mal. Então, eles estão acumulando bens de forma mal adquirida, estão enchendo as suas casas, estão lucrando para construírem impérios para suas famílias com o sofrimento dos outros, com a dor dos outros, não estão se importando, estão achando que vão passar impunes diante do Senhor. A carga tributária, por exemplo, em nossa nação é algo que nos tira a paz. Quanto de imposto que nós pagamos e somos lesados a todos os momentos, porque supostamente seria para um retorno. Ora, se tivéssemos esse retorno, de fato, nós não nos sentiríamos lesados.
Então o que a Escritura está dizendo é um alerta. O Senhor está vendo a todos esses que acumulam bens que foram mal adquiridos. Foram adquiridos de forma errada, gananciosa, usurpadora, tirando de a quem de direito, diminuindo do pobre, balanças injustas, balanças ímpias, pesos errados. Como é difícil, como é complicado, quantos tributos, quantos impostos caem sobre os ombros daqueles que têm as suas empresas, uma microempresa que seja. Como é difícil para eles manterem essa empresa aberta, porque é uma carga tributária enorme. Haverá juízo para essas nações, haverá juízo para esses governantes, haverá juízo para mim e para você quando fazemos a mesma coisa, quando queremos tirar vantagem, né? Nós somos tão lesados que nunca achamos que o preço é correto, então a gente chega em um local para comprar algo, então a gente quer pechinchar, porque já há na natureza da gente, estou sendo lesado, a gente nunca confia no preço que é apresentado, nós nunca acreditamos que o preço é justo, porque está no coração do homem lesar, roubar, isso faz parte da corrupção do homem caído. O Senhor diz que haverá juízo para esses, e sofrerão sem fim. Por isso tenha cuidado, se você se encaixa nessa queda, se você recebe essa sentença de ai para você, ainda no verso 12, uma sentença contra aqueles que são edificados por meio de crimes. Nos parece, né? A nossa nação tem dado esse ensinamento, o crime compensa. Nós temos visto aqueles que cometem crimes não somente soltos, mas a desfrutar de benefícios que por vezes cidadãos de bens não possuem. Criminosos recebem um certo trato e cuidado que aqueles que têm pagado os seus impostos de forma tão abusivas não recebem, não têm nenhum direito. Nós temos acompanhado isso durante anos. Corrupção, a roubalheira, o caos estabelecido no meio que deveria ser um meio de confiança, porque estão cuidando de vidas. Votamos, escolhemos em pessoas para cuidarem de nós, eles nos lesam, eles nos roubam e ganham privilégios porque criam leis que absolvam os seus próprios erros. Eles mesmos são seus próprios juízes, então não haverá condenação, sempre haverá absolvição. O Senhor Deus dos céus, o Senhor Javé está dizendo, há uma sentença para eles. Eles não passarão impunes. Eles não ficarão sem castigo, estão a humilhar o pobre, estão a humilhar o necessitado. Por vezes, usando o pobre e o necessitado como uma escada para seus benefícios. Eles agem e dão risada de nossa realidade, como se fossem passar impunes. Crianças, vocês que estão acompanhando e assistindo tudo isso na nossa nação, no Brasil, não se enganem. Essa mensagem é mentirosa. O crime não compensa. Isso é engano. O crime não compensa e todos pagarão caro. Podem até morrer em luxo nessa terra. Podem até partir dessa terra em maiores riquezas que sejam, mas prestarão contas ao Senhor. Não sejam enganados. O justo juiz está vendo tudo. Não caiam nas redes desse inimigo para fazer as mesmas coisas que eles pagarão caro. E isso para o povo de Deus é um conforto. Porque nós não temos que fazer com o sentido de vingança, mas nós podemos fazer com a esperança de que nós não entraremos no mesmo juízo, porque Deus tem sido gracioso para com a nossa vida e não tem deixado as nossas vidas igual a dos demais. Somente por causa de Deus. Porque se Deus deixar-nos entregue ao nosso próprio coração, provável que poderíamos fazer até pior. Então, se nós não fazemos, não é para nós nos ensoberbecermos, mas é para louvarmos a Deus e crermos que há uma sentença, há um juízo. E o verso 14 ele diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Então, o Senhor vai fazer conhecida a sua mensagem, o Senhor vai fazer conhecido o seu juízo, não ficarão impunes. A glória do Senhor se manifestará. Ela já fez isso um dia quando o Filho manifestou a glória do Pai. Nós vimos a sua glória e Ele revelou-nos a sua glória, dando-nos a esperança, reanimando-nos. E a qualquer momento Ele voltará. A qualquer momento Ele retornará, para então consumar de uma vez por todas os ais, os juízos, mas sobretudo a salvação e a vida eterna com Ele, em paz e sendo abençoados por Deus. E todos saberão disso, todos se encurvarão, todos se encurvarão. Hoje os homens se mantêm eretos e não querem se encurvar. E dizem que ninguém manda sobre eles, mas há de chegar um dia em que todos se curvarão. Como Filipenses vai dizer, Paulo vai dizer à igreja de Filipos, todos, quer no céu ou no inferno, se curvarão e reconhecerão que só o Senhor é Deus. Chegará esse dia. Então não caiam nesse engodo. Não caiam na mentira de que o crime compensa. Ele não compensa. Ele pode passar ileso nessa terra, porque ele pode comprar juízes. Mas o juiz de todos os juízes, o justo juiz, ele não será comprado. Ele não será comprado. A única forma de nós aplacarmos a ira do grande juiz já foi comprado, que foi o sangue do Cordeiro, quando pagou por nossos pecados, quando satisfez a ira do Pai. E agora então nós estamos salvos por causa do Senhor Jesus Cristo, pelas obras e pela obra do Senhor Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. Ainda no verso 15, ai daquele que é um enganador. E nós temos muitas vezes quantos que supostamente são nossos amigos. Muitos que estão na nossa frente, sorrindo para nós, dando tapa em nossas costas, ou beijos como Judas, mas que na verdade são traidores, maquinam o mal. Quanta decepção nós temos com pessoas más, com pessoas que se mostram honestas, elogiadores, e a Bíblia já nos alerta, cuidado com os bajuladores. Quantas pessoas magoadas hoje porque foram enganadas, porque foram trapaceadas. Ora, meu irmão, anime-se no Senhor. Não deixe essa amargura dominar você e essa ira tomar conta do seu coração. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Não com sentido de vingança, mas saiba que o Senhor não deixará isso impune. Aos olhos dos homens, essas pessoas podem passar como boas e podem passar não sofrendo dano. Nós podemos ter a todo momento alguém nos enganando e nos trapaceando. Alguém que faz mal a nós, se mostrando nossos amigos. Mas não venhamos nos desesperar. Não venhamos fazer a mesma coisa, vamos nos mostrar como verdadeiros amigos àqueles que precisam, socorrer o necessitado sem interesses próprios, mas fazendo para a glória do Senhor, porque foi assim que Cristo fez conosco. Ele se entregou por nós, sendo nós ainda seus inimigos, e Ele veio em nosso resgate. Vá em resgate dos inimigos, naquilo que você pode socorrer, naquilo que você pode ajudar. Os desejos dos bajuladores são a própria glória. Os desejos e o interesse dessas pessoas é o louvor próprio. Não procure fazer justiça com suas mãos. Entregue-o ao juiz. Entregue-o ao justo juiz. Entregue tais ao Senhor e Ele o julgará. O alerta é claro. Não se iluda com o ouro dos tolos. Esse ouro não passará de cinzas no final, quando tudo será levado. Porque diz a Escritura que tudo é vaidade. O vento levará e tudo passará, sem nenhum bem ou sem nenhum louvor ou glória para os homens. Até mesmo a sentença final, até mesmo dentro da religião, muitos são somente mentirosos, enganadores, falaciosos. Os versos 18 e 19 trazem esse alerta. Muitos são apenas adoradores de si mesmos, criam religiões, criam propostas de fé,
para se enriquecerem, para se protegerem, para tentarem justificar a própria consciência pesada. Não siga a tais. Não se envolva com tais. Olhe para as Escrituras, olhe para a palavra de Deus. Veja o que a Bíblia nos orienta. Veja o que a Bíblia vai nos dizer e nos revelar acerca do próprio Deus. Diante da idolatria, saibam, o Senhor está vendo tudo. Leiam o Salmo 115, vejam como Deus dá um alerta ao seu povo. Não se enganem com tais adorações. Não se enganem com tais louvores. Não se enganem porque tudo está aparentemente bem aos seus olhos. Deus está vendo. E o Senhor não vai se deixar ser trocado por um pedaço de madeira, ou de ferro, ou de prata, ou de ouro, ou de barro. Ele não se deixará trocar. Ele não aceita ser trocado. Isso é adultério. Deus que tem abençoado a sua vida, Deus que tem mantido a minha casa, que tem sustentado a minha vida, o pão nosso de cada dia, Deus que me deu uma esposa, filhos que são herança do Senhor, Deus que me dá um trabalho, me dá saúde, Deus que me protege diante de vírus ou de epidemias, e mesmo que me acometa qualquer vírus ou doença, mesmo que a morte me alcance, um Deus que me promete uma vida eterna, como poderia eu trocá-lo por ídolos, por imagens, por objetos que não conseguem não somente não andar, mas não ouvem, não falam nada? O Senhor está vendo, o Senhor está vendo, e isso não passará em vão, e isso não passará impune. A idolatria será tratada. O Senhor irá punir todo idólatra. Por isso nós precisamos ter cuidado. O Senhor está aqui trazendo juízo contra os inimigos da igreja do Senhor, juízo contra os seus próprios inimigos, porque eles estão no final perseguindo ao próprio Deus. Como não podem fazer mal a Deus, então perseguem a igreja, matam a igreja, fecham as portas da igreja, e não estou me referindo à epidemia, porque nós fechamos as portas em obediência, porque cremos que a autoridade vem do Senhor em todo e qualquer momento. Mas também fechamos as portas por conta de preservação, prevenção daquilo que poderia fazer mais mal à população. Sim, nós temos que precaver-nos. Nós não podemos brincar com a fé, o Senhor não nos deu a fé para brincarmos. Nós não podemos tentar a Deus. Nós somos pó, nós somos carne como qualquer outro. E sim, as doenças podem alcançar qualquer homem, e elas podem nos alcançar e por certo nos alcançarão. Quantos irmãos que morrem enfrentando câncer, ou em acidentes, ou até mesmo mendigando situações. Mas o que está prometido para eles não são vitórias nessa terra, a qual Deus pode dar, mas é a bênção eterna nos céus, a qual nenhum ídolo poderá dar. Nenhuma nação, nenhum roubo poderá comprar. Os tronos dessa terra serão destruídos. A glória do Senhor permanecerá para sempre. Meu querido, é Ele que tem sustentado a tua vida. É Ele que tem protegido as nações. É Ele quem tem guardado a cidade, é Ele que tem provido de bens aos homens, é Ele quem tem dado sabedoria para que estudem, se formem, trabalhem, criem suas famílias. E o que é que Ele recebe em troca? O abandono. O que é que Ele recebe em troca? Me curvar a outro que não é a Ele, dar louvor a outro e glória a outro que não somente a Deus. O Senhor é traído e abandonado em todos os momentos. Até muitas vezes dentro da sua própria igreja, por aqueles que se chamam pelo nome de cristãos. Quantos de nós, somente interesseiros, queremos um amuleto, queremos um gênio da lâmpada mágica para que esfreguemos e ele venha resolver os nossos problemas. Ele venha solucionar as nossas crises e depois botamos na estante, quem sabe depois nós vamos lá novamente esfregar porque estamos precisando de outra coisa agora. Por isso, meu querido, tenha cuidado. O Senhor está vendo. Ele é fogo consumidor. Ele é o justo juiz. E Ele vai tratar a cada um conforme a sua própria justiça. Por isso, avalie sua vida, ainda enquanto há tempo.
Em que é que você se encaixa nesses ais? Em qual parte você se encaixa? Você dá bebida aos outros, você engana os outros para poder roubar deles, para poder ter deles a vergonha própria, e a vergonha deles, a vergonha alheia, né? E você de repente então fazer zombaria com ele, você usurpa o necessitado, você rouba o direito de quem tem, você é um idólatra. Em que eu me encaixo? O que é que isso tem a ver comigo? Será que eu sou um idólatra? Será que a minha família, o trabalho, a igreja, ou de repente a própria denominação é o meu Deus? Será que o meu lazer, será que o meu sustento financeiro é o meu Deus? Então é preciso haver uma tratativa, é preciso haver abandono, é preciso haver uma correção urgente. Porque o tempo do arrependimento é hoje. Por isso, igreja, arrependa-se. E é assim que o profeta ele termina essa sessão, já dando início a outra, quando será a sua oração de louvor e glórias ao Senhor, mostrando que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele está vendo. Ele diz, o Senhor está no seu santo templo. O sentido dele é, Deus está vendo tudo. Deus está colhendo tudo. E Deus irá tratar a cada um. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está contemplando, o Senhor está vendo. Por isso, meu querido, antes de você reclamar, antes de você se levantar contra as Escrituras, ou de você querer a sua própria interpretação, cale-se. Emudeça a sua voz, deixe de murmurar. Temos visto as brigas políticas, temos visto os interesses dos homens, temos sido lesados, temos sido usurpados em muitas áreas da nossa vida, mas vamos então aprender a nos calar e abrir a boca diante do trono do Senhor, dizendo, Senhor, até quando? Como profeta, vamos para a torre de vigia, vamos ter a certeza que Deus está vendo, que o Senhor não deixará isso impune, o Senhor irá tratar, o Senhor irá resolver e no tempo certo, no tempo devido, julgar a cada um. Aqueles que não estiverem em Cristo não terão a conta paga. Porque não vai ser as minhas obras que vai pagar as minhas contas. Não é fazer o bem que vai pagar as minhas contas. Mas foi o bem que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Desde o seu nascimento, desde aquela humilhação, envie e se fazer carne. Envie e tomar o nosso lugar e viver entre nós. Desde a sua vida, mas também ao seu sofrimento. O sofrimento vicário, a morte maldita de cruz, se fazendo maldição em nosso lugar. Recebendo da parte de Deus a ira e a punição que caberia a nós, caberia à igreja, mas nós não suportaríamos. E ali, pagando por cada um dos nossos pecados, pelos nossos roubos, pelos nossos adultérios, pelas nossas embriaguez, pelo engano, como o profeta começa dizendo no verso 5, o vinho é enganador, o soberbo está enganado. Você que se acha poderoso, você está sendo enganado, o seu coração está mentindo para você. E no final você vai ver que tudo foi em vão. E que você não vai ter lucro na vida por vir. Por isso, meu querido, abra o seu olho, preste atenção, vamos abrir os olhos, igreja. Vamos calar a nossa voz, a nossa boca. E vamos abrir os olhos para aquilo que as Escrituras nos ensinam. Vamos ler a palavra de Deus com coração e mente abertos, suplicando, Senhor, desvenda os mistérios da Tua lei, as maravilhas da Tua lei, Senhor. Abre aos meus olhos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu mude, aquilo que o Senhor quer que eu te agrade, em que, Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Ajuda-me, Senhor, socorre-me, Senhor, e me livre desses ais. Me livre, Senhor, desse juízo, mas ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor apresenta esses juízos. Obrigado, Senhor, porque em Ti eu tenho a verdadeira paz. Mas fazendo como Cristo nos ensinou. Senhor, olhe para os nossos inimigos. Tenha misericórdia da vida deles, ó Deus, e dirija suas vidas para que louvem o Teu nome. Trate com a vida deles, Senhor. E a nós, irmãos, se eles baterem a nossa porta e pedirem um copo com água, vamos fazer como o Senhor nos ordenou.
vamos servi-lo, vamos dar outra face, vamos caminhar a segunda milha, vamos adorar a Deus, vamos mostrar o Evangelho com nossas obras. Você, meu irmão, que tem comércio, você que tem uma empresa, minha irmã, você que tem, mesmo que seja um pequeno comércio, não caia no engodo e no erro dos ímpios. Tenha preços justos e, quem sabe, abençoe a quem está necessitado. A nós, igreja, nós, irmãos que temos condições de socorrer agora o aflito, vamos nos unir e ajudar, não só dentro da igreja, mas começando com os da família da fé, mas indo até ao necessitado, não para nossa justificação, eu repito, não para nossa salvação, porque já fomos salvos e já fomos justificados pelo Senhor. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, antes de reclamar, antes de murmurar e de seguir os interesseiros desse mundo. Curve-se ao Senhor, adore ao Senhor e reconheça, é a Ele que nós devemos toda a glória e louvor. É Ele quem transforma o pecador moribundo. É Ele quem abençoa todos os homens. E Ele faz isso trocando o nosso coração, como bem apresentou o profeta Ezequiel. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que o Senhor nos transforme para a sua glória e louvor. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Entregamos-nos a Ti, ó Deus, as nossas vidas, o nosso louvor. Ó Deus, nos preparando, ó Pai, para o dia do Senhor, quando ainda estamos impedidos do ajuntamento, mas não de estarmos cultuando a Ti. Te pedimos, ó Deus, que o nosso coração se volte para o Senhor nesse dia do Senhor. E em família ou em indivíduos possamos, ó Pai, Te adorar e Te exaltar, Te bendizer, Senhor. Apresentando a Ti as nossas vidas, ó Pai, se nós nos encaixamos, ó Deus, em qualquer uma dessas sentenças, que nós recebamos do Senhor o direcionamento e um novo coração, ó Deus, para mudarmos as nossas práticas. Abençoe a nossa nação, santifique, ó Deus, esta terra, ó Deus, transforme o coração, ó Deus, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, ó Pai, para que não somente venhamos vencer, ó Deus, esse vírus, mas venhamos, ó Deus, sobretudo vencer, ó Pai, o pecado, vencer, ó Deus, o mal em nossos dias, ó Deus, e louvarmos o Teu nome. Abandonarmos, ó Deus, tudo aquilo que Te desagrada e servirmos tão somente ao Senhor. Por isso nos conduza e nos direcione, ó Deus, à Tua adoração e ao Teu louvor, Senhor, pois só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor, e já Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, em nome e para a glória de Cristo Jesus, pelo auxílio e condução do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e que nesse dia do Senhor, amanhã, que nós possamos, em família ou individualmente, estarmos adorando a Deus, ainda diante desse impedimento. Os oficiais da Igreja Presbiteriana estarão amanhã em reunião de oração às 10 horas na igreja, intercedendo a Deus, orando a Deus pela igreja, pela cidade e pela nação. Mas os demais nós estaremos ainda em nossas casas e cultuaremos ao Senhor, para que Deus então abençoe as nossas vidas e nos edifique cada vez mais para a sua própria glória e para o seu próprio louvor.